gente vê pessoas, principalmente na igreja, falando contra a prosperidade, mas quando o pastor lá fala que ainda esse ano Deus vai te prosperar de 1 para 100, o pessoal recebe e acredita. É mentalidade isso? Como que a gente pode fazer para mudar isso? Eu acho que o grande problema... Jesus disse, errais porque não conheceis nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Hoje nós vivemos num tempo em que tem muita gente falando sobre tudo. E com isso, qualquer que seja o tema, ele vai ter muitas vozes desconectadas da verdade. Então a pessoa ouve alguém vindo falando contra a prosperidade à luz da Bíblia, por conta dos desmandos da teologia da prosperidade, ele fica com isso. Aí depois ele vem um outro e fala, usando textos também fora do contexto, para dizer, não, a prosperidade, a teologia da prosperidade é correta. As pessoas não sabem. Elas não sabem discernir onde está o erro de cada uma das coisas. Por exemplo, Deus é contra o dinheiro? Não. Deus é contra você amar mais o dinheiro do que a Deus. Amar mais o dinheiro do que as pessoas. Confiar mais no dinheiro. Confiar no dinheiro. Do que ele pode comprar, do que Deus pode enviar. Do que Deus pode fazer. Agora, se ele abençoa os seus, como ele abençoou Abraão, ele abençoou Isaac. Isaac prosperava mais do que os amalequitas. Entendeu? Não, do que Abimeleque, né? Abimeleque quis expulsá-lo da terra. Abimeleque não é amalequita, ele era filisteu. Mas ele primeiro expulsou. Aí ele foi ainda para uma outra terra, que ainda era deles, e começou a colher 100 por 1. Em Gerar. E o que aconteceu? Começaram com inveja, mas depois ele falou, não vou contra esse cara. Aí ele chamou Isaac e falou, vamos fazer uma aliança? Você me promete que você não vai vir contra mim? Isaac, tudo bem. Eu nunca quis ir contra você. Por quê? Porque ele viu a bênção de Deus nele. É impressionante isso. Então, Deus abençoou Jacó, o enriqueceu. Deus abençoou Jesus. José do Egito. José do Egito. Tudo que ele fazia, dava e o certo. Senhor era com ele. E ele prosperava. Então, prosperidade, o tema prosperidade é bíblico? É completamente bíblico. Quando Paulo fala, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vou suprir todas as suas necessidades. Paulo ia nas igrejas para levantar ofertas para Jerusalém. Então, é porque muita gente fala assim, não, mas é que o apóstolo Paulo não precisou prosperar para cumprir seu propósito. Gente, mentira. Prosperou muito. Muita gente trabalhava para manter o apóstolo Paulo. Deu o exemplo de Lídia, que vendia púrpura, e muitos outros. A igreja de Tessalônica mandava oferta. Ou seja, tinha empresários, gente que estava trabalhando para o ministério de Paulo ser possível. E ele levava as ofertas para Jerusalém, na perseguição. Então, nunca faltou para Paulo nada. Exatamente. Até na prisão, em Roma, ele ficou numa mansão daquela época. Na primeira prisão. Na última não, porque ele foi para morrer. A última foi na Mamertina lá, sofreu. Mas é impressionante que esse tema de dinheiro mexe muito com o emocional do ser humano. Então, por exemplo, é muito comum ter haters na internet quando o assunto é dinheiro, né? E eu até falo nesse livro, eu estou falando muito desse livro novo que está para sair, eu estou ansioso para chegar nas tuas mãos. Eu falo dos haters da riqueza, são aqueles que, por tanto declararem contra, nunca vão ter. Olha, a pessoa... Eu não fico falando de dinheiro, tá? Mas às vezes eu estou fazendo uma live, eu não fico mostrando a minha casa, não quero de maneira alguma... Mas tem gente que fala lá, ó, a mansão que ele está morando. E já começa a me xingar. É isso aí que eu ia falar. Eu falei, escuta, gente, eu trabalhei minha vida inteira. Eu não tenho direito de prosperar de maneira digna e honesta? Eu não estou nem querendo mostrar para vocês nada, mas eu estou lá tocando meu piano de cauda e a pessoa, olha lá, está enganando os trouxas. Isso é um ressentimento de uma pessoa que, ao invés de se inspirar, ela inveja. É isso aí. Essa é a mentalidade da pobreza que precisa sair do coração das pessoas. Porque nos Estados Unidos, o camarada que prospera, ele se torna uma inspiração. Aqui, ou você é ladrão, ou você herdou, ou você está fazendo alguma coisa errada. Está se dando bem em cima de alguém. Você já pensou que a pessoa pode estar fazendo algo excelente e que, por conta do seu trabalho, a Bíblia diz que é digno
de dobrados honorários, o que ensina a palavra. A Bíblia está falando até que um pastor pode prosperar se ele for digno daquilo que ele ensina. Ainda mais um empresário. Eu sou um cara que eu nunca fiz isso. Olha, ô Thiago, quando eu fui casar com a Lilian é filha de um homem muito rico, um dos maiores empresários da Baixada Santista, dono da maior empresa no armazém de líquidos lá, chamava de Bal, né? Era um monstro de aqueles tonéis enormes. Eu cheguei para ela e falei assim, olha, você está disposto a casar com um pobre? A gente era apaixonado um pelo outro. Ela pegou e falou para mim assim, eu estou disposto a casar com você. Se a gente vai ser pobre, eu não sei. Eu não gostei daquilo. Por quê? Porque para mim eu tinha certeza que eu ia ser pobre. Porque eu tinha aberto mão de ser engenheiro, saí no terceiro ano do meu curso de engenharia para ser pastor. E eu fiz com todo amor da minha vida. Mas só que eu sempre fui muito obstinado. Eu leio o Novo Testamento no grego. Não é balela. Eu abro, leio, traduzo, explico para você a gramática. Mas isso... Entendeu? Eu conheço bem o hebraico, não tenho o nível do Saião, mas conheço bem, sei ler e discutir. Entendeu? Eu leio a Bíblia todo dia. No primeiro ano de conversão, li 5 vezes a Bíblia. Meu Deus. Entende? Eu me formei no meu seminário com média de 9,5. Eu só não fechei com 10 porque tinha coisa subjetiva lá, senão era 10. Por quê? Porque eu sempre estudei muito a palavra. Eu sempre quis fazer para a glória de Deus. Qualquer mensagem que você vai ver eu pregar no domingo é profunda, ela é cheia de ensinamento. Agora, o que Deus fez na minha vida? Ele me prosperou. Quando eu estava numa Barra Funda, a minha igreja era um muquifo. Sabe o que é muquifo? Nem de GPS você chegava lá. Na primeira vez que entrou lá o dono do Atacadão, o fundador do Atacadão, ele ficou impactado. Na segunda ele se converteu. Ele chegou para... Estou te falando, um lugar que havia umas 150 pessoas, mas cheio de buraco na parede. Porque a gente não tinha dinheiro. Ele chegou e falou assim, onde eu vou me batizar? Aqui. Esse homem se tornou a pessoa mais importante para me impulsionar na minha vida. Ele me ensinou muitas coisas, ele prosperou meu caminho. Eu ganhava, na época, R$ 1.500, que seria equivalente a R$ 1.500, não dava para comer. Chegava no meio do mês e eu não tinha mais comida. E um dia ele me chamou num restaurante, eu não sabia nem pegar nos talheres, ele falou, quanto você ganha? Eu falei, 1.500. Eu falei, mas como é que vive com isso? Eu falei, a gente vive. A minha filha, ela ia comigo fazer compra no mercado, eu não podia passar no corredor do Danoninho, porque ela queria o Danoninho e eu não tinha dinheiro para comprar. Entendeu? Às vezes a gente servia as ovelhas que chegavam, eu fundei a igreja, eu servia bolacha, água e sal. Uma vez uma ovelha falou assim para minha mulher, falou, escuta, por que você não serve uns petit four? Ela falou, se quiser comprar, eu sirvo. Porque nós não temos dinheiro para servir mais nada além disso. Então, existiam coisas que a gente passava, mas eu fazia tudo com muita paixão e muito amor. Um dia, uma ovelha chegou para a Lília e falou assim, uma discípula, você não sente falta da vida que você tinha antes de casar? Porque a Lilian, ela já tinha cartão sem limite a vida inteira. Ela entrava numa loja e comprava 10 pares de sapatos, 5 bolsas, entendeu? Dinheiro mesmo, dinheiro vivo, entendeu? Aí ela falou, olha, eu sinto falta, às vezes, de poder comprar uma porcelana para servir um café, comprar um tapete para minha casa, uma cortina, que até agora não conseguimos. A menina virou para ela e deu uma lição de moral, onde já se viu. Você, mulher de pastor, desse jeito. Vocês não têm dinheiro porque vocês ficam jogando boliche no Morumbi. A gente jogava boliche porque as ovelhas pagavam para mim. Entendeu? Mas olha que humilhação, né? Aí ela chegou para mim naquela noite e falou assim, meu amor, será que você não está retendo a bênção de Deus? Eu falei, mas por quê? Você fica com esse discurso, a gente é pobre, é pobre, é pobre. Nosso Deus é rico. Eu não estou aqui reclamando, eu casei com você porque eu te amo. Mas será que você não está declarando uma coisa ruim para a gente? Isso foi uma segunda-feira, Tiago. Eu orei a Deus, chorei, porque quando ela me contou da situação, eu falei, Senhor, me perdoe. Se isso o Senhor quer que eu passe, está tudo bem. Mas será que eu estou ensinando
errado? Será que eu estou impedindo a tua bênção porque eu estou declarando que o Senhor não pode suprir? Me dá uma experiência, Senhor. Na quarta-feira, Tiago, eu tinha o culto na Rua Barra Funda. Pensa num muquifo. Era em cima de uma padaria. Cabia umas... Nessa vez ainda não era naquele outro salão que tinha 150. Esse cabiam 50. Entrou uma mulher... Eu estava com meu violãozinho, devia ter umas 10 pessoas, culto de quarta-feira, menos gente. A mulher entrou, todo mundo olhou para ela. Uma mulher chique, sabe aquelas mulheres que pareciam uma rainha? Eu falei, meu Deus, o que essa mulher está fazendo aqui, né? Assistiu o culto, quando terminou, ela virou para mim e falou assim, você é o pastor? Eu falei, sou. Eu tinha uns 24 anos. Ela falou, olha, eu quero te dizer que eu nunca mais vou voltar aqui. Só te dar uma notícia, tá? Só para você não ficar com expectativa. Mas tem uma coisa. Eu estava passando aqui na frente, eu estou acabando de chegar dos Estados Unidos. Eu vendi um terreno e eu quero dar o dízimo. E Deus falou, sobe e dá na mão desse pastor. Ela falou, só que ele me disse o seguinte, não é para você pagar conta, é para você colocar na mão da tua mulher para ela comprar porcelana, tapete, cortina e tudo que ela precisar para a casa dela. Quando ela me deu o cheque, Tiago, era o salário de uns 5 anos. Eu não sabia nem o que dizer. Eu cheguei para a Lília e falei, meu amor, olha como você é querida por Deus. Quando eu dei para ela, ela falou, o que é isso? Contei a história, ela chorou. Comprou tudo. Falei, pode comprar tudo, eu não tenho o direito de pegar um centavo desse dinheiro para pagar a conta. Aquilo mudou a minha maneira de entender. Eu nunca corri atrás de dinheiro, o dinheiro nunca foi meu alvo. Mas eu vivi sempre experiências extraordinárias da bênção de Deus. Agora, a minha parte, eu sempre fiz. A minha igreja cresceu com professores universitários. Por quê? Porque chegavam lá e ia ter filé mignon. Entendeu? Eu sempre falei um português correto. Eu sempre trouxe o entendimento da Bíblia de acordo com a história, com a sociologia, com a filosofia e, sobretudo, com a verdade da Bíblia. E Deus foi abençoando. Agora, isso vem ao longo dos anos. Nos últimos 7, 8 anos, a igreja prosperou muito. Eu prosperei muito depois do advento da internet. Meus cursos, eu vendo milhares de cursos. Quer dizer, vem daí eu vendo um curso de Bíblia, a Bíblia inteira, 60 aulas, por R$599. Agora, primeiro lançamento, eu fiz 20 mil cursos. Você faz as contas, você entendeu? A partir daí, eu fui lançando curso. Deus me abençoou. Ah, você ganhou dinheiro. Ganhei. De maneira justa. Dou dízimo, dou muito mais do que o dízimo. Aquilo que eu prego, eu vivo. Agora, Deus me abençoou. Vou dizer, não quero, porque o dinheiro é ruim, não. É impressionante essa história do pastor Lamartine, porque ele está contando a realidade da prosperidade dele na ótica completamente pastoral, né, de quem vive do ministério. Então tem a questão da provisão, de receber uma oferta, de Deus abrir uma porta e tal. E para a gente que é empresário, você que me acompanha é empresário, não necessariamente a gente vai viver de oferta. Às vezes Deus vai enviar uma oferta, isso não te exime de receber alguma coisa, mas geralmente vai vir através de bons negócios. E aí como é que Deus vai trabalhar contigo? Te dando sabedoria para decidir quem é a pessoa, quais são os sócios, qual é o tipo de negócio, qual é a margem do negócio, se esse negócio tem escala ou não, se é aplicável na região que você quer fazer, se você vai fazer isso online ou presencial. Ou seja, esse tipo de sabedoria, de discernimento, também Deus pode nos dar como empreendedores, né? E também é bom a gente saber que Deus prospera os homens que verdadeiramente nos ensinam a palavra, para que eles estejam bem a ponto de não ficarem de olho no que a gente tem e sim nos passarem a palavra de livre e espontânea vontade. E também eu quero lembrar uma coisa que respalda a sua prosperidade como pastor, que é Gálatas 6,6. Aquilo que o homem semear. Não, Gálatas 6,6 está escrito assim. Gálatas 6,6 diz que aquele que é instruído na palavra compartilhe de todas as coisas boas que possui com aquele que o instrui. Então, se eu, de alguma forma, o pastor Lamartine me ensina, e eu falei, cara, isso eu não sabia. Nossa, abriu meu entendimento. Eu já tenho um compromisso financeiro com ele, é o que a Bíblia diz.
Então, se você parar para estudar a Bíblia, vai ter solução para tudo ali. Para tudo. Entendeu? Então, só fazendo essa separação aqui de como Deus pode prosperar também ministerialmente, como prosperou tantos na Bíblia, mas também empresarialmente através do teu trabalho. E prosperou de uma maneira que eu não esperava.